Obrigado, meu filho Eduardo. Muito obrigado. Bom dia, minha gente. Irmão Zé Maria. Gente querida, soldado no quartel, como é que diz? Quer trabalho, quer ir para a guerra. Hoje me apareceu uma folgazinha na agenda. Eu disse, eu vou lá para a minha igreja, o irmão Nascimento já me botou muita falta na minha classe, ali na minha unidade. Eu vou para lá, porque eu sou membro da unidade do irmão Nascimento. Só que o irmão Zé Maria me pegou aqui pelo paletó e disse, pastor Coutrinho, a mensagem é com o senhor. E eu estou assim de reserva, porque nós vamos passar aí, vou passar 5 semanas ininterruptas em evangelismo. Vou começar no dia 24 de março e vou sair do púlpito, se não me falha a memória, é no primeiro domingo de maio, todas as noites. Então eu digo, vamos dar uma reservadinha, mas é com alegria que estamos aqui. Eu fiquei com uma preocupaçãozinha, muito feliz por vocês estarem aqui, muitíssimo mesmo. Mas eu fiquei com uma preocupação com os que não estão aqui. Um deles estão. Você não está sentindo falta de várias pessoas? Sim ou não? Onde elas estão? O ano passado nós batizamos na Associação Geral 1.300.000 pessoas, arredondando os números. 1.300.000 pessoas no mundo inteiro. Mas nós perdemos 850.000 pessoas. É assim, queridos, faltou, vamos atrás. Senão o diabo leva. Não é verdade? Cuidado. Quando a pessoa não vem na igreja por qualquer indisposiçãozinha, é início de apostasia. Hebreus 10, 25 diz que a gente não deve deixar de se congregar. Não deve deixar. O tema do sermão de hoje, do assunto de hoje, da mensagem de hoje, é quanto vale a sua saúde. Hoje é o tema número 9. Queridos, estamos desde o começo do ano, nesse primeiro trimestre do ano, nós estamos pregando temas alusivos às nossas crenças fundamentais. E olhem, isso aqui tem sido um demonstrativo de como a igreja está. Se você perguntar a um irmão da igreja, até por mais experiente que ele seja, você conhece as 28 crenças fundamentais desta igreja? Poucos sabem, raros sabem. Então, no calendário homilético, nós definimos que esse trimestre, os temas seriam dentro das nossas crenças. E uma coisa mais excelente, todo sábado, após a pregação, você leva para casa vários estudos para você rever o tema e para você passar para outras pessoas. E essas pessoas são ali da seu próprio círculo de amizade, de conhecimento. Você está fazendo isso? Quem está recebendo aqui, passando para alguém? Deixa eu ver as mãos. Levante as mãos. Quem está passando, levanta bem alto, deixa eu distinguir essas pessoas. Parabéns a vocês que estão
mas eu acho que representa 5% da igreja, dos presentes. Isso é outro indicativo. Mas daqui a pouquinho o pastor Arilton vai estar pregando. Eu quero ler com vocês 3 João, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse. 3 João, verso 2. Todos acharam? Amém? E esse povo ainda diz amém aqui? Amém. Amém. Essa igreja ainda diz amém com força? Amém. Isso. Não tenha vergonha de exteriorizar isso, seu louvor a Deus. Se a gente não fizer isso aqui, lá fora a gente não vai fazer. Queridos, diz o verso 2 assim, 3 João, verso 2. Não se diz capítulo, porque só tem um capítulo. Leiam comigo em voz alta. Amado, vai? Acima de tudo, por tua prosperidade e assim como é próspera a tua. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que Deus gosta de ver a gente doente? Sim ou não? Deus fez a doença? Às vezes a pessoa está doente, está no fundo da rede, da cama, e ela diz assim: eu estou assim porque Deus me fez assim. É verdade? Não é verdade. Deus não fez doença, mas Deus quer que nós tenhamos saúde. Olha, mas deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Muitas pessoas só valorizam a saúde quando perdem a saúde. É verdade ou não? Quando perdem, quando estão despachados, ou quando estão com uma enfermidade muito grave, e aí valorizam. Então, muitos mantêm-se vivos à base de remédios. Enche a mão de remédio diariamente para poder sobreviver. E meus irmãos queridos, Deus deixou orientações muito importantes que, se a gente der uma olhada nesse manual aqui, sabe, porque Deus é que nos fez. Quando a gente compra um aparelho eletrônico, um computador, um televisor, coisa dessa natureza, quando nós recebemos da loja, vem um manual, não vem ou não vem? Vem, vai ligar no 110, no 220, como operar, etc. Compreenda, esse corpo foi fabricado, foi feito por Deus, e é Ele que sabe como nós devemos cuidar desse corpo. E olhem, Ele deixou remédios simples ao alcance de todos, para que sejam preventivos e até curativos, eu diria. Você já ouviu falar, naturalmente, dos 8 remédios da natureza? Quantos já ouviram falar? Quem já ouviu falar? Alguns ainda não viram, mas então vamos repetir, vamos começar. Então, se a gente usar de maneira correta, a gente vai ter uma vida melhor. E o primeiro desses remédios, imagine qual é: água, água, água. Nosso corpo, por volta de 70% a 75% dele é água.
Nosso cérebro, a constituição dele, a maioria é água. Queridos, abundância de água, água por dentro, água por fora. Tem gente que não gosta de beber água. Nós precisamos de água. Está aí um remédio. Olha, pelo menos beba 10 copos d'água por dia. Eu ando com um garrafãozinho de um litro, um potinho de 1 litro. Então, eu bebo ali por volta de 2,5 daquele por dia. E eu só peso 66 quilos. Então, queridos, primeiro é água. Um outro remédio da natureza, luz da onde? Luz solar, luz do sol. Meus irmãos, nós sabemos que a vitamina D, de maneira muito especial, ela é produzida pela exposição à luz solar. Olha o que dizem os estudiosos desse assunto. Se você tomar de 15 a 20 minutos de sol, aqui parece até uma contradição do que a gente tem ouvido, de 15 a 20 minutos de sol, 3 vezes ao dia, entre 11 a 1 da tarde, 15 minutos, você cria uma reserva tremenda contra o câncer. Incrível, a gente ouve falar que precisamos tomar o sol da manhã, não é verdade? E o sol da tardezinha, mas esse pequeno tempo, 15 minutos, pelo menos 3 vezes dá aí uma grande reserva contra as enfermidades. Um terceiro remédio. Qual é o terceiro? Primeiro água, depois luz solar, ar puro. Pronto, ar puro. Olhe, ao levantar, abra a janela, vai lá, respire profundamente, segure e vá soltando ali vagarosamente entre os dentes. Faça isso umas 10 vezes e você terá um pulmão melhor, terá uma respiração melhor, terá uma fala melhor. É muito benefício. E agora vem um outro exercício físico, hein? Nós fomos feitos para nos movimentarmos. Quando nós ficamos ali, sedentários, a circulação fica lenta e as doenças se aproximam. E olhem, meus irmãos queridos, um dos melhores exercícios é a caminhada. E a caminhada, praticamente todas as pessoas podem fazer. Compre um tênis. No meu tempo aí, quando eu era garoto, a gente comprava Bamba. Quem lembra da Bamba? Lembra da Bamba? Que chute! Conga! Conga era azul, era aquela azul, zona? Azul marinho, com aquele bicão de borracha. Até hoje minhas unhas são danificadas por aí. Então, queridos, mas olha, eu fico observando, eu sempre caminho ali tem um bosquezinho aqui no 8, perto ali daquela faculdade, e eu vejo alguns velhinhos, eles começam caminhando bem devagarzinho, e eu passo às vezes perto deles e digo assim, não desista. E olha, amanhã ele já está caminhando melhor. E depois de uns 2 meses eu vejo os velhinhos super ativos. Eu recomendo os velhinhos, as velhinhas, os homens e as mulheres. Pastor, não tenho tempo. Então vai morrer cedo, irmão. Vai morrer cedo, vai morrer cedinho. Tem que achar. Tempo todos temos. 24 horas é para todos nós. Pastor, não tenho tempo. Tem tempo. Procure, organize o tempo que você vai encontrá-lo.
Outro remédio deixado por Deus, meus irmãos, é o repouso. Olha que coisa tremenda, o repouso. Durma. Um adulto precisa em torno de 7, 8 horas de sono. E o melhor é dormir mais cedo. E não abra mão das 24 horas do sábado. Deus fez assim, ó. Eu até vi o pastor Arilton falando, eu não sei se foi aí, foi em outro lugar. Uma coisa que eu não tinha tentado. Deus primeiro deu o sábado quando o homem não havia trabalhado. Então primeiro nós descansamos, depois nós trabalhamos. Então, repouso. Outra coisa, outro remédio, equilíbrio, temperança, que a gente chama. Veja, isso é muito importante, usar moderadamente o que Deus permitiu e dizer não ao que Deus proibiu. O que Deus proibiu, não ponha mão. O que Deus permitiu, use moderadamente. Alimentação, outras coisas. A pessoa às vezes diz, não, vou repousar, e fica o dia, à noite, ou dorme o tempo todo, ou exagera nas coisas. Não é bom. Sétimo remédio aqui, alimentação. Meus irmãos, é aqui que está o maior dos problemas entre nós. Olhe, sabe qual é o conselho profético da pessoa que adoece por não viver em acordo com estes princípios? Não orar por elas, pela saúde delas. Às vezes a pessoa diz, pastor, ore por mim, eu estou muito doente. Bebe café, come urubu, come cururu. Como é que eu vou orar? Ore pelo meu marido, ele está com câncer na boca, ele fuma, ele bebe. Como é que a gente vai orar? Não pode orar por esse tipo de situação. Eu vou incomodar a Deus com por uma pessoa que ela própria se mata? Entende, meus irmãos? Alimentação, meus irmãos, olhem, Deus deixou alimentos próprios para o nosso corpo. E uma outra coisa, um outro remédio deixado por Deus, é a confiança em Deus. Sabe, as pessoas que confiam em Deus, até a própria Bíblia diz que elas são como um monte de Sião que não se abala. A pessoa que confia em Deus, ela é segura. Na hora das dificuldades, ela está ali pronta, ela está ali firme. As coisas estão terríveis, mas ela está firme e confiante em Deus. Mas nós queremos avançar um pouquinho neste tema, falando sobre o plano do Criador. Como é que Deus fez o homem, o que Ele organizou para o homem viver bem. Vamos lá ler na Bíblia, Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, o verso 29, Gênesis é fácil achar, não é? 1:29, eu estou seguindo aqui o sermão, este sermão aqui foi preparado pelo pastor Moisés Batista. Então, Gênesis 1:29, diz assim, e disse Deus ainda, leiam comigo em voz alta, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos será o que, meus irmãos? Isso vos será por... Não havia morte. Quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, olha o que é que Ele deu para o homem e a mulher se alimentarem. Como é que diz aí? As sementes e o que? E os frutos. Depois do pecado,
o homem teve que comer folhas, raízes. Agora, meus irmãos, qual era o propósito de Deus quanto à vida? Deus desejava que o homem vivesse para sempre. E ele iria se alimentar assim para sempre. Deus preparou tudo, árvores com frutos, sementes, etc. Então, aí nós vimos que depois veio o pecado, a morte, mas mesmo assim, naqueles tempos, olha quanto tempo vivia uma pessoa, por exemplo, Gênesis 5, verso 5, olha como diz: os dias todos da vida de Adão foram quantos anos? 930 anos. Olha o verso 11. Todos os dias de Enos foram quantos? 905 anos. Agora veja o verso 27. Todos os dias de Metusalém foram quantos, irmãos? 969 anos. Vocês veem como eles viviam vida longa, quase 1000 anos. Mas então, nós sabemos que a humanidade se tornou perversa, e o homem mau começou a matar os animais e comer os animais, indistintamente. Mas veio o dilúvio, e no dilúvio Deus mandou que Noé colocasse na arca um par de cada animal imundo e 7 pares de cada animal, limpo. Então os animais Deus classifica em 2 grupos. Quais? Limpos, falem comigo. Limpos e imundos. Muito bem. Porque Deus mandou colocar de todos os animais os casais? Porque Deus queria que as espécies se prolongassem. Mas só que dos animais limpos, Deus mandou colocar 7 pares, 7 casais. Mas um fato interessante, irmãos, é que a arca passou 150 dias até ela ancorar. São quantos meses? 150 dias? 5 meses. E todas as reservas de alimento que Noé havia guardado para o suprimento durante o dilúvio, acabaram-se. E Deus então permitiu que Noé e sua família comessem dos animais. De quais? O que você sugere? Por exemplo, se ele pegasse um animal imundo, que só tinha um par, e comesse o macho ali, daquele casal, a espécie acabaria. Mas Deus mandou que ele comesse de quais animais? Dos limpos. E a Bíblia, queridos, então isso, por que Deus mandou que eles fizessem isso? Até que as águas baixassem e nascessem os vegetais e eles continuassem se alimentando como outrora havia sido recomendado. Mas não, daí o pecado aflorou novamente e o apetite perverteu-se novamente, e o homem passou agora a indistintamente comer de todos os animais. Agora, veja bem, a natureza, meus irmãos, tem
reinos distintos. Por exemplo, o reino mineral. Nem tudo do reino mineral é para alimento. A água é para alimento. O que mais você destaca aí? E mais algumas coisas. Por exemplo, do reino vegetal. Nem tudo do reino vegetal é para alimento. A gente come feijão, a gente come frutas, mas a gente não come cabacinha, por exemplo. Não é para comer. E do reino animal? Deus permitiu que o homem comesse alguns animais. Não tudo. O que Deus não permitiu que o homem comesse não é alimento, porque Deus é o nosso Criador. Ele é que sabe a nossa estrutura. Então, no livro de Levítico, nós encontramos as leis aqui dos animais, os animais limpos. Vamos dar uma olhadinha novamente aqui? Nós temos irmãos novos na fé, que é importante que você veja isso. Aquele relógio ali está funcionando, mano Eduardo? Levítico, capítulo, todo mundo sabe o capítulo? Qual é? O 11, muito bem, parabéns. Então, olha aqui, vamos conhecer aqui. Eu queria que as moças e os rapazes, que essas meninas vão ser mães de família. E eu vou dizer uma coisa para minhas irmãs: a maioria das famílias, quem administra essa coisa de alimentação, a maioria são as mulheres, são as mães. Então, na maioria das famílias, recai sobre a mãe da família essa responsabilidade. Por exemplo, lá em casa, a minha esposa, quando eu chego lá da associação, lá da missão, a comida está pronta. Ela que monta ali o cardápio. Eu vou com ela no supermercado, na feira, mas ela que, geralmente ela que diz: vamos comprar isso aqui. Então, minhas irmãs, vocês poderão levar bênçãos ou maldição para a vossa família nesse aspecto. Verdade ou não, minhas irmãs? Então, cabe a vocês educarem vossa família, até vosso esposo, nisto. Isto aqui não é bom, isto aqui não devemos, isto aqui não é alimento, isso aqui faz mal, isto é bom, mas não é agradável. Eu estava num restaurante com um jovem, a moça serviu um suco de maracujá, na hora do almoço, sem açúcar. E o jovem que estava comigo, ele pegou, colocou o açúcar, e ele disse: puxa, esse suco está uma delícia. E aí eu comi a minha comida aqui, eu não tomei o suco. E aí ele disse: pastor, o senhor não vai tomar o seu suco? O senhor deixa para depois? Eu disse: não, mas está uma delícia. No paladar estava bom, mas primeiro, ele colocou o veneno dentro. Açúcar é puro veneno. É puro veneno. Ele colocou o veneno dentro. E outra coisa, a hora de comer não é a hora de beber. Quem come e bebe ao mesmo tempo faz uma paçoca terrível lá dentro e faz uma doença depois terrível na vida. Está vendo? Mas aí eu perguntei para ele, digo: o que é melhor? Eu agradar o meu paladar? Ou eu não agradar o paladar e ter uma vida melhor? A gente tem que ter controle, tem que ter domínio. Você olha, não é para o bem, não faça, não coma. Mas eu gosto demais. Gosta e morre, ou vive sem qualidade. Esses assuntos são importantes, meus irmãos, são importantes. Então olha como reconhecer
aqui animais limpos. Verso 3 do capítulo 11 de Levítico diz assim. Lê comigo em voz alta, bem alta. Deixa eu ver se você vai ser um bom pregador. Vamos lá. 3, vamos lá. 1, 2, 3. Todo que tem unhas fendidas se divide em dois e rumina entre os animais, esse. Pronto. É tipo assim, eu sempre digo assim. As pessoas dizem assim, tem tanta igreja em cima da terra, se Deus deixasse a igreja dele marcadinha, para a gente saber, todo mundo ir na igreja dele. Mas Deus deixou a igreja dele marcadinha. A igreja dele tem identidade. Apocalipse 14, 12 está a identidade da igreja de Deus. Mas os animais limpos também têm uma identidade. Você viu aí quais são? Duas características. Vamos, primeira qual é? Fala aí. Ele tem a unha partida no meio, dividida em dois. O casco se divide em dois, diz assim. E o que mais que ele faz? O que é ruminar? Quem sabe o que é ruminar, rumina aí, deixa eu ver. Uma eu já vi ali. Parece uma ovelhinha ruminando. Você já viu o boizinho? O boizinho come o capim e ele vai, deita lá debaixo da moita para descansar e ele fica assim, ó. Parece aqueles velhos sem dente. Fica assim mastigando, aí ele engole e volta. Que falta de higiene, não? Mas essa é uma qualidade dos animais limpos. Eles têm duas qualidades. Pastor, mas se ele, por exemplo, ele tem um casco dividido, mas ele não rumina, não vale, é imundo. Pastor, se ele rumina, mas o casco dele é uma bolinha igual a do cavalo, porque, por exemplo, o camelo rumina, mas o pé dele é uma bolinha redondinha, não está dividido. Agora, pastor, e o porco? O porco não tem a unha partida do meio? Tem ou não tem? Ele rumina? Não. E olhe como diz o verso 7. Lê o verso 7. Aí tem uma observação importante sobre o porco. Lê aí. Lê alto para me ouvir. Ah, mas não está muito bom, eu não estou conseguindo ouvir. Deixa eu voltar aqui, porque vocês não estão querendo me ajudar aqui para me ouvir. Então, como é que diz o 7? Também, vai lá. O porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não. Este vos será o quê? Este vos será imundo. E olha o verso 8. Lê o verso 8. Está vendo? Nem tocar no cadáver. Irmãos, muitas enfermidades, como hanseníase, como é o nome daquela doença do porco, do suíno? Triquinose. Eu cheguei lá em Macapá, eu entrei numa viela assim, e tinha uma senhora, muito sofredora. Entrei na casinha dela, e os 2 filhos caídos lá numa caminha. Eu disse, o que é? Pastor, eles estão com triquinose. Eu sabia o que era, mas eu perguntei, mas o que é triquinose? Ela disse, pastor, é uma doença transmitida pela carne do porco, entra na corrente sanguínea, se aloja no cérebro, dificilmente a pessoa escapa. E Deus disse o quê? O que Deus disse? Não era para comer e para nem o quê? O moço, ele tinha um grande aquário e ele criava tartarugas, cuidava de muitas tartarugas e ele era muito familiar às tartarugas, ele pegava, botava fora e tal, os animais se acostumaram com ele e ele pegou um tipo de lepra e foi no médico. O médico disse, interessante, isso é uma doença própria lá do Amazonas, e ele morava no sul do Brasil.
Você andou no Amazonas? Você viveu no Amazonas? Ele disse, não vivi. Nunca fui lá. Nada do Amazonas. Ele disse, eu cuido de tartarugas. E o médico disse, então é isso aí. Pessoas que comem caças, comem animais do mato, indistintamente, meus irmãos. Então, eu conheci um que disse, tudo que se move em cima da terra, a gente tem que comer. Então, meu irmão, come urubu, meu irmão, come cururu. Alguém aqui já comeu urubu? Levante a mão. Deixa eu ver, Eduardo. Você já comeu urubu, Eduardo? Irmão Wagner? Eu acho que o senhor também já comeu urubu. Para que serve urubu? Para o que o urubu Deus fez, não tem utilidade? Tem ou não tem? Ele faz as limpezas nas carniças. Você sabia que tem urubu também debaixo d'água? Sabia? Sabia, parabéns. Deus deixou animais debaixo d'água para fazer o mesmo papel do urubu aqui, só que o debaixo d'água não tem asas, não tem penas, mas tem esporões, tem peles. Olha o verso 9 aí, olha o verso 9. Peixes, lê comigo, aí mesmo, no mesmo capítulo. De todos os animais, vai ler forte, de todos os animais comereis os seguintes, quais? Todo que tem barbatana e escama nos mares e nos rios. O quê? Como é que eu vou conhecer um peixe limpo? Escama, todo mundo sabe o que é escama? Sabe? Sabe? Você sabe o que é escama? Sabe. Mas sabe o que é barbatana? Nadadeiras, que a gente chama de abas. Então essas são as qualidades. O peixe não tem escama, é liso, ele é imundo, não é alimento. Olha, um sobrinho meu foi nadar lá nas praias de São Luís, e ele se afogou, e a maré levou e ele morreu. 3 dias depois acharam o Alan, era o nome dele, com a barriga perfurada, aqui o ventre perfurado, e cheio de siris, camarões, peixe de pele, devorando o menino, o rapaz. Então, quando eu perguntei se vocês já comeram urubu, quem já comeu peixe liso, quem já comeu camarão, quem já comeu caranguejo, eu posso dizer, já comeu o quê? Quantos já comeram urubu? Levante a mão. Melhorou, rapaz? Melhorou. Você não, Zé Maria? Não acredito. Tem gente aqui que até hoje eu acho que ainda está comendo urubu. Vai morrer cedo, irmão. Vai morrer cedo, irmão. Então, vocês estão pensando que é brincadeira? É sério, meus filhos. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Escuta. Será que isso tem importância para o Criador? O que vocês acham? Como será que Deus vê os seus filhos que tem o manual, tem toda a orientação, e esses filhos destruindo o corpo que Deus lhe deu? Hein? Como será que Deus vê? Olha outras coisas, meus irmãos. Olhe outras coisas que a Bíblia fala. Por exemplo, a Bíblia nos fala sobre o sangue. O sangue. A Bíblia nos orienta que nós não devemos comer, quem come carne não deve comer com seu sangue. Galinha a cabidela, é assim? Lá no Maranhão diz a molho pardo. Eita, eu lembro que mamãe botava. Se não botasse, esse caldo está muito ralo. E bota ali o sangue. Toda a lepra da galinha está ali, todo o verme está ali. Quando a gente está doente, o médico manda fazer exame de quê? De sangue. Porque a doença está onde? Está no sangue. Toda doença o sangue acusa, mostra. Porque lá está contaminado. E a Bíblia diz que o sangue é a vida. E não é para ser comido.
Então, meus irmãos, olha outra coisa que a Bíblia nos recomenda sobre esse tipo de situação, sobre o sangue. Você lê em Levítico 17, 14, Provérbio 23, 29 a 31, fala sobre bebidas com álcool. E a Bíblia pergunta assim: para quem são os gemidos? Para quem são os ais? Para quem são as intrigas? Para quem os olhos vermelhos? Para quem as contendas? Aí diz: são para aqueles que bebem bebidas fortes, bebidas com álcool. Então, a recomendação de Deus é muito clara sobre o que nós devemos ou não devemos usar. Outras coisas. E eu tenho um parente que é de uma determinada denominação aí, eles recomendam que eles bebam bebida alcoólica, desde que não cheguem a cair, para não dar trabalho para os outros, mas pode beber. A primeira dose de álcool que a pessoa coloca na boca, a bebida, o álcool já começa a destruir suas células, causa dependência. E o que dizer das drogas? O que dizer de todos os tipos de narcóticos? O que dizer, meus irmãos, de tudo isso? Além da perda física, e a perda moral, a perda da família, a perda de tantas coisas, tantos males. O nosso Criador, Ele sabe o que é melhor, sim ou não? Claro, Ele só nos aconselha para a nossa felicidade. Mas olhe, eu fico pensando, por que isso? Vamos ler, estamos chegando no final, para nós ouvirmos a mensagem que o pastor Arildo tem. 1 Coríntios capítulo 3, lá no Novo Testamento, vai lá na Bíblia, vai lá, pega lá. 1 Coríntios 3, verso 16. Primeiro vamos ler o verso 17. Como é que diz aí? Se alguém, lê comigo, destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois é o quê? Sagrado. Escuta, o que você diz de uma pessoa que pega um revólver e dá um tiro na própria cabeça? Ele se salva? Não se salva, porque ele é um assassino de si e morreu na prática do crime. Mas o que você diz de um fumante? Qual é a diferença de um fumante para um suicida desse? Hein? É diferente? Um se matou instantaneamente e o outro, cada cigarro fumado são 14 minutos de vida perdida. Irmãos queridos, então, aí o Senhor diz assim: vocês, quem destruir o templo do Espírito Santo, aí diz que sois vós, Deus o destruirá. Está vendo? Agora aqui a gente tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta a fazer a vocês, queridos irmãos. Como é que eu estou cuidando de mim mesmo, do meu corpo? Olha, nós precisamos tomar decisões. Decisões. E aí tem outras coisas. O café, só prejuízo. E outros males. Cigarro, álcool, e aí vai. Leia mais um verso aqui, capítulo 6, aí do mesmo livro. O verso 19 e o 20.
Vamos lá? Acaso não sabeis que o vosso corpo é o que, meus irmãos? É o santuário do Espírito Santo, que está onde? Onde é que o Espírito Santo está? O qual tendes da parte de, e que não sois de vós mesmos. Às vezes a pessoa diz assim: olha, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Já ouviu isso? Eu já ouvi muito. Não, meu irmão. Essa vida não é sua. Esta vida aqui não é minha. Ela tem um doador. Quem é? Quem é o dono? E ele me deu aqui para me cuidar disso aqui, ó. Coutrinho, cuida do teu corpo, porque eu vou habitar no teu corpo. Eu vou falar contigo na tua mente, no teu cérebro. E aí tu vais obedecer o que eu vou te falar e tu vais ser feliz. Agora, queridos, se eu ignoro as recomendações de Deus, os cuidados que eu devo ter para com o meu corpo, e eu começo agora a colocar lixo, e lixo, e lixo. E aí, meus irmãos, quem é que mora num santuário sujo? Quem mora num templo sujo? O Espírito Santo não mora. Ele não está numa pessoa que não tem discernimento nisso. Ele não pode usar plenamente essa pessoa. Então, meus irmãos, em todo o nosso reavivamento que nós tanto buscamos, é necessário que haja essa reforma na nossa vida. Tá bom, queridos? Eu quero finalizar, meus irmãos, ainda em 1 Coríntios 10, e agora a gente finaliza com este verso, a orientação do Senhor para nós. Capítulo 10, verso 31. Olha a recomendação do Senhor. Diz assim: portanto, vamos juntos, lê bonito aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de quem? Quer comais, espere. O que eu vou comer agrada a Deus? Está agradando a Deus? Isso que eu vou beber está de acordo com Deus? Isso que eu vou fazer é para a glória de Deus? Qualquer coisa. Irmãos queridos, nós necessitamos, meus filhos, viver o dia de hoje como se fosse o último dia. Não importa a idade. Hoje é o dia da minha vida. Hoje é o dia da minha salvação. Sim ou não? É hoje o dia. Não vou me preparar depois. Eu tenho um plano para mudar meu regime daqui a um tempo. Será que vai chegar esse tempo? Pode não chegar. Pode não chegar. Então, eu pergunto para vocês: isso é para o nosso bem ou para o nosso mal? O que vocês acham? É para o nosso bem? Esses conselhos é para o nosso bem? Claro, é para o nosso bem. Deus quer que nós tenhamos saúde, tenhamos vida e vida em abundância. Oh, gente, uma pessoa doente não tem prazer em nada. Não é verdade? Quantos querem se colocar nas mãos de Deus hoje e dizer: Senhor, me dê força, porque eu quero melhorar isto na minha vida. Quantos querem a ajuda de Deus? Amém. Se levante, por favor. Eu quero convidar alguém que Deus tem buscado há tanto tempo e essa pessoa tem fugido de Deus.
Eu estava numa cidade fazendo um treinamento só para a liderança da igreja. Era um domingo de manhã. Era só líderes. Terminou lá por volta de 11 horas da manhã. E eu peguei aqui meu material, meu equipamento, notebook e tal. Botei na bolsa e fui lá para o carro de um pastor que estava ali comigo. E estava ali guardando, já ia entrar no carro, uma pessoa saiu lá da igreja e disse: pastor Coutrinho, tem uma família lá, 4 pessoas lá dentro. Eles tiveram um sonho, a filha teve um sonho essa noite, que Deus mostrava onde era a igreja de Deus aqui na terra, indicou o local, e eles vieram procurar o local, acharam aberto. Só uma coisa, pastor, ninguém os convidou a entregar o coração a Jesus. E eu era o dirigente ali do treinamento. Irmãos, eu voltei envergonhado. Não diga isso, voltei, estava lá, a família postada lá. E eu convidei uns irmãos que ainda estavam por ali: entra aqui, irmãos, entra aqui. Aí eu abri a Bíblia e fiz o apelo para 4. Vieram os 4 entregar a vida a Jesus. Aí ele disse: pastor, agora sim. O moço, o pai da família, agora sim, pastor. A gente pensava que ele não podia entregar a vida da gente a Jesus aqui nessa igreja. E eu decidi, meus irmãos, até em funeral agora eu convido gente para entregar a vida a Jesus, principalmente. Quem aqui essa manhã do sábado do Senhor tem uma decisão de entregar sua vida a Jesus? Quem quer entregar sua vida a Jesus? A pessoa que nunca havia tomado essa decisão, mas diz: Senhor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Alguém em nosso meio? Amém. Diga amém, meu irmão. Louvado seja Deus. Está vendo? Quando a gente prega e não dá essa oportunidade, é como a gente mostrar um prato de comida e não dizer come. Não, só mostra e não come. Vem aqui, minha princesa, vem aqui com seu filho. Vem aqui. Há mais alguém? Vem aqui também. Vem dar tua vida a Jesus agora. Vem, minha princesa, vem aqui. Vem pra cá. Fica bem aqui pertinho de mim, sobe. Oh, que bom, dá conta de subir? Sobe. Vem, soldado. Agora sim. Há mais alguém? Vem, aqui é lugar de pecador. Aqui é lugar de pessoas que estavam longe do Senhor e diz: eu quero me abraçar com meu Jesus hoje. Amém? E quantos dos meus irmãos querem vir ao altar do Senhor, entregar sua vida, consagrar sua vida a Jesus? Dá um passo aqui, venha também. Não perca essas oportunidades. Como é o seu nome, querida? Socorro. Como é o nome desse rapaz? Como é o seu nome? Ítalo. Ícaro. Irmã Socorro e o Ícaro. Deram o coraçãozinho deles a Jesus. Ô, meus irmãos, venha para cá. Você não quer vir aqui junto para a gente orar com você? Depois da oração, eu vou lhe dar, nós vamos lhe passar esse material, esse tema, e você vai levar para casa. Agora você vai pecar um pecado imenso se você não levar esse material para outras pessoas. Tá bom? Venha, vamos orar. Senhor nosso Deus querido, muito obrigado, porque mesmo a despeito de nós vivemos num planeta contaminado, Senhor, Tu ainda tens as recomendações para o Teu povo, como ter uma saúde melhor, como cuidar melhor do templo do Espírito Santo, como receber as influências de Deus de maneira mais clara, num corpo, numa mente saudável.
Muito obrigado, Senhor Deus, que Tu ages como um Pai bondoso. Senhor Deus, nesta manhã do Teu santo dia, nós entregamos nossa vida toda ao Senhor. Entregamos aqui nossas fraquezas, nossos males, Senhor, e suplicamos a Tua misericórdia. Estenda a Tua mão, Deus, sobre essa igreja, Senhor Santo, e dê poder para ela fazer aquilo que agrada ao Senhor, como pessoa, como igreja. E assim também, Deus, nós queremos Te louvar, porque nossa irmã Socorro, nosso querido Ícaro, eles ouviram o chamado do Senhor. E eles vieram destemidamente à frente e dizer: nós preferimos Jesus. Senhor Santo, agora abençoe os que irão receber essas lições, que irão receber agora, mas os que, de maneira muito singular, aqueles que irão passar para aqueles que tanto necessitam. Que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém.